estamos de volta. Vamos continuar o trabalho. Hora de aprender com os exercícios das provas. Questão número 26, elaborada pela banca Sesgran Rio. Usa um texto como apoio e o desafio logo após. Um dos aspectos responsáveis por garantir a coerência textual e a relação lógica que se estabelece entre as ideias. Essa relação pode ser explicitada por conectores ou está implícita na sequência textual. No trecho a seguir, estabelece-se uma relação lógica implícita entre os dois períodos. Na prática, não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas de escrita nos faça escrever melhor. Escrever, como ler, só será efetivamente um hábito qualificado se feito com prazer. Muito bem, meu aluno, você percebeu a fronteira? O momento que era de chamada da questão e depois os fragmentos que serão usados nessa questão? Vamos reler. Na prática, não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas de escrita nos faça escrever melhor. Relendo. Na prática, não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas de escrita nos faça escrever melhor. Escrever, como ler, só será efetivamente um hábito qualificado se feito com prazer. Essa relação lógica entre os dois períodos pode ser expressa por letra A, embora, B, por conseguinte, C, à medida que, D, a fim de que, ou letra E, sempre que. Você agora vai ter de escolher o conector baseado no relacionamento entre os períodos. Você vai ler o primeiro, vai ler o segundo e aí vai observar, está ocorrendo uma concessão, uma proporção, uma finalidade, uma temporalidade? Se você fez isto com qualidade, você escolheu a letra B de bola. Por conseguinte, meu aluno, a letra B é o gabarito. Agora vamos entender isso melhor. A relação entre o primeiro e o segundo período é de causa e efeito, causa e consequência, ou fato seguido de conclusão. Por isso, a única locução conjuntiva possível é o por conseguinte, que equivale a portanto, assim, por isso, então, dessa forma, logo. Veja, na prática, não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas de escrita nos faça escrever melhor. Por conseguinte, escrever, como ler, são tarefas vinculadas ao hábito, e o hábito com prazer. As demais, vamos nós? Letra A, sustenta uma semântica de concessão. A letra C, de proporção. A letra D, finalidade. E a letra E, tempo. Verifique isso voltando ao contexto. Exercício número 27. Muito bem. Mais uma questão elaborada pela Sesgran Rio. A relação lógica estabelecida entre as ideias do texto 4, por meio da palavra ou da expressão destacada, está exemplificada corretamente em... Você deverá marcar a boa. Existirão redações com problemas. Letra A. Conclusão. Algo que a humanidade vem fazendo há milhares de anos, desde que precisou sobreviver e viver melhor em ambientes diversos. E aí, na letra A, há de fato uma conclusão? B, temporalidade. A era do virtual é um caminho para essa perspectiva múltipla.
e a mobilidade é um meio para o alcance da liberdade de expressão. Há, de fato, temporalidade? Você prestou atenção? A relação lógica estabelecida entre as ideias do texto 4, por meio da palavra ou da expressão destacada, está exemplificada corretamente. Será que já há gabarito aqui? Letra C. Comparação. Tal comportamento independe do que pensamos está certo ou errado, pois este binômio não é mais aplicável com uma solução razoável. Letra C. Causalidade. Ampliando o espectro de conhecimento dos alunos, uma vez que as instituições físicas, apenas mundo real, não serão mais capazes de fazer. E a letra E, condição. Os conteúdos não são mais simplesmente empacotados do professor para o aluno, mas são conteúdos que permitem a produção de parcelas enormes de contribuições pelo estudante. Meu aluno, o gabarito já apareceu. E aí, a sua resposta? Espero que tenha sido D de doido. Vamos ao motivo? Mera decoreba, meu aluno, pode confiar. Na letra A, a ideia de tempo. Na letra B, a preposição é exigida pelo substantivo meio. Letra C, explicação. E na letra E, adversidade. Então, decorou, ganhou essa questão. Vamos para a próxima, número 28. Mal sugeria imagem devida, embora a figura chorasse. É correto afirmar que a frase entre parênteses tem sentido A, adversativo, B, concessivo, C, conclusivo, D, condicional ou E, temporal. Vamos reler? Mal sugeria imagem devida. Abre-se parênteses. Embora, memorizou a semântica da conjunção embora? É para ganhar agora. Embora a figura chorasse, meu aluno, você marcou o ponto, se escolheu concessão, pura decoreba. A frase tem sentido concessivo por causa da conjunção concessiva embora. É simples assim. Decorou, ganhou. Número 29. A afirmação abaixo está certa ou errada? Há um fragmento que é a nossa decisão. Quero dizer, é em cima do fragmento que você vai posicionar-se. Então, preste atenção no texto. Inimaginável responder de forma mal educada aos mais velhos, professores ou autoridades. O conectivo sublinhado, que é a palavra ou, estabelece uma relação de inclusão entre os termos. Preste atenção, não caia em pegadinha. Ele está afirmando que o ou é um conector de valor incluindo, nesse momento, nesse contexto. Verdade ou mentira? Se você foi esperto, você marcou como verdadeira. Motivo? Nem sempre o ou possui carga excludente, que vai retirar um dos termos da nossa proposta. Nesse momento, nós precisamos tratar com educação os idosos, os professores e também autoridades. Então, esse ou não foi acionado no valor excludente, e sim no valor de inclusão. Ficou fácil? Todos os elementos enumerados em A são dignos da mesma ideia de respeito. Então, no mesmo nível, eles estão no mesmo nível. Por isso, pode-se entender que o conectivo ou estabelece ideia de inclusão. Não é a mesma coisa do ou nesse novo texto. Paulo casará com Maria
ou Joana. Ele não poderá casar ao mesmo tempo com as duas. Então, esse ou sim tem valor de exclusão. Próxima questão, 30. Considere o texto abaixo. A teoria econômica evoluiu muito desde 1776, quando Adam Smith, em célebre obra, investigou as causas das riquezas das nações. A teoria mostrou como funcionam os mercados, o papel da produtividade, as formas de aumentar a produtividade e a função das instituições. Contribuiu, assim, para a formação e formulação das políticas que trouxeram mais desenvolvimento e bem-estar. No Brasil, os economistas também contribuem para o desenvolvimento. Fragmento simples, nenhuma dificuldade, mas vamos ao desafio. Acontece que aparece a primeira palavra na cor vermelha. Atenção com ela. Acontece que, se defenderem reformas em favor das maiorias que causam perdas a minorias, os economistas serão rotulados de socialmente insensíveis. Segunda palavra destacada, quando um médico prescreve um tratamento, o objetivo é o bem-estar do paciente. Ninguém dirá que ele planeja o sofrimento, mas se os economistas sugerem medidas de austeridades para resolver desequilíbrios e restabelecer o crescimento sustentável, disse que eles propugnam ações para promover a recessão, o desemprego e a destruição de conquistas sociais. Interessante esse texto, né? Muito bem. Prestou atenção no ser e no quando? O receituário do médico incorpora esperança e simpatia, pois se sabe que o objetivo dele é a cura da doença. Sua ação do médico, é mais percebida por todos. A expectativa maior é de êxito. O diagnóstico é mais preciso, especialmente com os avanços da tecnologia. O economista não tem essas vantagens. No tratamento de crises, lida com incertezas, complexidades e situações inéditas. Os economistas tendem a errar mais que os médicos, mas seu foco jamais será a recessão pela recessão ou a austeridade sem propósito. Muito bem, observou, algumas palavras foram destacadas. Preserva-se a coerência entre os argumentos do texto, bem como sua correção gramatical ao. Meu aluno, prepare-se. É uma questão para subtrair o seu tempo, não se iluda, é verdade. Primeiro pelo tamanho do texto motivacional. E agora, a brincadeira de ter de voltar ao texto para ficar trocando vocábulos. Não adianta desespero. Você estará passando por essa situação, mas todos os outros candidatos também. A vantagem é fazer isso acontecer de uma vez só. Se é para perder um tempo, que eu perca esse tempo com a garantia do gabarito. Letra A. Empregar um conectivo de valor condicional, como se em lugar de quando. E aí, procede? B. Substituir a conjunção condicional se pelo conectivo caso. Volte ao texto. Pode? Explicitar o valor explicativo da oração, inserindo a conjunção pois, para ligar a oração iniciada por sua ação com a anterior, mudando para minúscula a letra inicial de sua. Já promoveu essa matemática? E aí, nesse slide,
Você já encontrou o gabarito? E aí? Claro que já. A letra A vai ao encontro da proposta. Preserva-se a coerência entre os argumentos do texto, bem como sua correção gramatical, ao empregar um conectivo de valor condicional como se em lugar de quando. Basta ir ao texto e executar a troca. Os demais não promoveram coerência. Letra D. Ligar as orações iniciadas por o economista e no tratamento em um mesmo período sintático, tirando o ponto final e mudando para a minúscula a letra inicial, maiúscula de no. Faça o teste, não vai girar. Letra E. Inserir a conjunção embora no início do último período sintático do texto, mudando para a minúscula a letra inicial de os. Também vai fugir a proposta inicial. Muito bem? Fundamentando. Já vimos que o gabarito é a letra A. Alguns gramáticos, como Maria Neves e alguns dicionários, dizem que o ser pode sim ter valor temporal. Logo, a substituição de quando por ser mantém a coerência do texto. Mas, na letra B, só poderíamos substituir o ser por caso, desde que o verbo em seguida fosse colocado no subjuntivo. É para decorar. Caso defendam, é para decorar. Na letra C, a relação é de conclusão. Por isso, o uso do pois estaria equivocado. Se sabe que o objetivo dele é a cura da doença. Logo, sua adoção é mais percebida por todos. Meu aluno, claro que podemos usar o pois como conclusivo, sim. Mas para isso, ele precisará estar deslocado, posposto ao comando verbal. Letra D. Não é uma alternativa que tenha a ver com o assunto, conjunção. Por isso, julgo relevante não comentá-la. Mas na letra E, já há uma ideia de oposição, no último período marcada pela conjunção mais, que nasce para ser adversativa. Não se pode usar embora e mais no mesmo contexto. Motivo? Mais trabalha na área factual e o embora no segmento hipotético. Não vai haver uma harmonia. Ou é ou parece ser. Beleza? Girou bem? 30. Marcou esse ponto? Vamos para 31. E a grande sacada é você entender que a questão 31 merece toda a sua atenção, toda a energia. E para isso ocorrer realmente com esta atenção focada, finja que esta questão, só ela é a sua prova. Então, agora, você está sendo convidado a executar uma prova, e uma prova constituída por uma única questão. É tudo ou nada. Vamos nós? Preparado? Vamos nós! Assinale a opção em que o preenchimento das lacunas com conectivo abaixo resulta em erro, fique esperto, erro gramatical ou incoerência textual no seguinte fragmento. Você deverá marcar a alternativa que não pode acontecer, pois lá há um erro. As lacunas estão aqui preparadas. Para você acertar, precisa interpretar o contexto, alcançar a intenção de quem escreveu e aí sim selecionar os síndetos perfeitos. A dívida pública brasileira é uma velha herança. Pontos. Pontos. Aumentou consideravelmente nos anos 80. Pontos. Pontos. Os juros internacionais subiram muito. Mais de 40 países foram arrastados pela crise da dívida a partir de 1982. E aí, meu aluno, continuando, mais duas lacunas. O Brasil continuou
prisioneiro do endividamento inflado naquele período e, além disso, permitiu o aumento de seu peso nos anos seguintes. Lacuna, lacuna. A carga tributária brasileira é maior que a de todos ou quase todos os países emergentes e até mais pesada que a de algumas economias avançadas, como os Estados Unidos e o Japão. Já viu a cena do Brasil, né? Muito bem. Essas relações você marcará como a única que não sustenta a letra A, portanto, B, quando, C, porém, D, mais ou E, no entanto. Quero que você acompanhe. Essas letras estão lá nos comandos textuais. Você prestou atenção? Cada lacuna representada por uma letra é letra A, portanto, letra B, quando, letra C, porém. É verdade que no lugar da letra D posso colocar o mais e no lugar do E posso colocar o no entanto, mas eu quero o bom ou quero o ruim? Você precisa lembrar da chamada, erro gramatical. Então, nos espaços, nessas lacunas, você só não poderá proteger a letra A. Lá no A não pode entrar, portanto. A relação entre o primeiro período e o início do segundo é de ressalva, de restrição. Logo, o melhor conectivo que poderia entrar na primeira lacuna seria adversativo. Mas, porém, entretanto. Ficou claro isso para você? Número 32, questão elaborada pela Fundação Carlos Chagas. O raciocínio é sempre o mesmo, é como se sua prova fosse feita por uma única questão. O desenvolvimento corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades. E, portanto, não é possível importar. Propõe-se outra redação para a frase acima a ser iniciada com: não é possível importar o desenvolvimento, reticências. Para que o sentido e a correção original sejam mantidos, a conexão desse início com o segmento destacado deve ser feita mediante o uso de um clássico, a banca pede para você selecionar o conectivo que vai sustentar a relação. Porque, olha, para que o sentido e a correção sejam mantidos. Então, você deverá escolher um conectivo que proteja o sentido original. E aí? Já escolheu, meu aluno? Vamos reler? O desenvolvimento corresponde a uma matriz endógena, gerada em nossas próprias sociedades. E, portanto, não é possível importar. E aí vem, propõe-se outra redação para a frase acima a se iniciar desta maneira. Não é possível importar o desenvolvimento, e aí, marcou o ponto, se você escolheu, dado que. E aí, meu aluno, percebe-se que a relação entre as orações do trecho original é de causa e consequência, semântica, conclusão, indicada pelo portanto. Sendo assim, invertendo-se as orações, teremos de usar um conectivo de valor causal, a saber, dado que. Fica assim, então. Não é possível importar o desenvolvimento, dado que corresponde a uma matriz endógena gerada em nossas próprias sociedades. Ficou claro? Preparado? Questão 33. Os resultados preocupam. É indiscutível que a prática de esportes associada a uma alimentação regrada
está diretamente ligada a uma vida mais saudável. Transformando as duas afirmativas acima em um só período, com as alterações necessárias, a conjunção que deverá uni-las está grifada em: primeiro, você tem de descobrir qual é a relação. Preste atenção. Os resultados preocupam. Então, a primeira informação já é negativa. Os resultados preocupam. Olha o segundo texto. É indiscutível que a prática de esportes associada a uma alimentação regrada está diretamente ligada a uma vida mais saudável. Ok? A segunda informação é positiva. É um aconselhamento. Você deverá escolher o conector adequado para imprimir coerência. Transformando as duas afirmativas acima em um período só, com as alterações necessárias, no caso alterações formais, a conjunção que deverá uni-las está grifada em letra A. Os resultados preocupam, pois é indiscutível que a prática de esportes... Fica legal? B. Os resultados preocupam, contanto que seja indiscutível... Meu aluno, já vou mandar a letra. Se você decorou os conectores, esta questão já está no papo. E aí, já há gabarito? Letra A, não há dúvida, mas continue testando. Letra C. Os resultados preocupam, caso seja indiscutível. Letra D. Os resultados preocupam, porém é indiscutível. E letra E. Os resultados preocupam, para que seja indiscutível. Fica difícil, né? Quando você já conhece a carga semântica do conectivo, meu Deus, fica explícito demais o ambiente de incoerência. Letra A é a boa. A relação entre os períodos é de explicação, logo as demais opções são descartadas. A letra B impõe condição, a C também condição, a letra D, adversidade e no E, finalidade. Você precisaria ganhar a relação e ter em mente o valor dos conectores. Questão número 34. FCC traz um texto, prática muito comum, agora pelas bancas. Nesse texto há conjunções e isso está correto, porque se eu vou exigir do meu candidato valor de conectivos, esses conectivos, eles existem dentro de textos. Então, deixá-los fora de um ambiente textual é simplesmente não seguir a melhor diretriz, né? A melhor diretriz diz que se eu vou cobrar conector, tenho de colocá-lo no ambiente natural, texto. Com o tempo, se desenvolveram dentro da modalidade dois tipos de mamulengos. O rural é o mais tradicional, que conserva figuras alegóricas bíblicas, como a alma e o diabo, e cujo universo social reproduz os hábitos cotidianos, os valores culturais, os conflitos entre os humildes e as autoridades nas fazendas e povoados. Já primeira palavra destacada é apresentada. Já o mamulengo urbano adota novas personagens e circunstâncias relacionadas à dinâmica das cidades e do tempo e mantém um enredo. Embora, lá vem a segunda palavra destacada, embora não abra mão do improviso. Isso está no último parágrafo. Desafio. As palavras grifadas acima denotam, considerando-se o contexto em que se apresentam, respectivamente, noção de letra A, consequência da afirmativa anterior e conformidade com o fato expresso no mesmo segmento. Calma, volte ao texto e analise.
consequência você sabe o que significa. É algo que aparece depois de uma causa. A consequência é o resultado, é o efeito. Conformidade é acordo, é harmonia. Letra B. Estabelece uma noção de comparação com a declaração anterior e conclusão coerente para o que está sendo afirmado. Comparação, você sabe o que é. Essa só ocorre quando existem dois polos sendo comparados. Conclusão é o fechamento de um raciocínio. Letra C. Causa que justifica a declaração anterior e sua consequência imediata. Foi isso o que aconteceu? Letra D. Temporalidade e oposição ao que vem sendo expresso no parágrafo. Ou será que a resposta está na letra E? Oposição ao que foi expresso na afirmativa anterior e ressalva que não invalida a declaração feita. Com calma você alcança o gabarito. E você marcou a letra E, porque ela é que está correta. Vamos nós. O advérbio já tem valor opositivo e equivale a mais. Por outro lado, em contrapartida, etc. E a conjunção embora, por ser concessiva, indica uma ressalva que não invalida a declaração feita. É característica das conjunções concessivas. Definição clássica desse pacote. A concessão é uma oposição que não invalida o fato da oração principal. A adversativa é oposição, mas que altera o comando da oração assindética. Legal? Muito bem, tempo para você. Dê a pausa, verifique quais informações merecem destaque. Daqui a pouquinho estaremos juntos para terminarmos Hora de Praticar. Até daqui a pouco.